A igreja atual tem tanta dificuldade de ser o sal da terra e a luz do mundo? Por que é que a igreja moderna tem dificuldade de colocar em prática os mandamentos do Senhor? Não é difícil você ouvir algum cristão dizendo quanto é difícil obedecer a Deus no mundo em que nós vivemos. Por vezes as pessoas dizem assim: olha, eu não quero ter filhos porque criar filhos hoje em dia é um grande desafio e eu não quero ter esse tipo de problema, dor de cabeça ou preocupação, porque os dias que nós vivemos são dias maus. Então, é muito comum nós observarmos crentes tementes a Deus que têm dificuldade de colocar em prática os mandamentos do Senhor, de viver como sal da terra e luz nesse mundo. E quando nós observamos, meus irmãos, o cenário de uma forma geral, nós vemos uma grande carência em todas as áreas da vida da igreja. É muito comum nós observarmos hoje em dia falsos líderes, falsos pastores, que mercadejam a palavra de Deus, que pregam visando seus próprios interesses. Existe uma carência de ministros capacitados para a pregação clara e confrontadora do Evangelho do Senhor Jesus. Há uma carência de capacitação ministerial na vida daqueles que são representantes da Igreja do Senhor Jesus. Existe também, meus irmãos, uma necessidade de sermos capacitados por Deus para vivermos o Evangelho de uma forma poderosa. Porque não apenas os líderes da igreja necessitam de capacitação, mas a membresia, o corpo de Cristo, de uma forma geral, necessita do poder de Deus para viver conforme Ele requer de cada um de nós. É por isso, meus irmãos, que nós vamos refletir nessa manhã sobre o tema a oração para a capacitação da parte de Deus. Nós estamos expondo toda a carta aos Efésios e hoje nós vamos concluir essa primeira grande parte dessa carta. Essa é a segunda vez que o apóstolo Paulo está orando nessa carta. Quando ele vai concluir o primeiro capítulo, ele ora ao Senhor, pedindo para que o Senhor ilumine o entendimento daqueles que iriam receber a sua carta. E agora ele ora pedindo para que Deus os capacite a viver conforme a sua vontade. Então essa é a segunda vez que o apóstolo Paulo realiza uma oração aqui na carta aos Efésios. É impressionante, meus irmãos, observarmos também que muitas pessoas dizem que a teologia esfria o crente, que questões doutrinárias são questões muito áridas e não nos leva ao louvor e a uma vida de fervor espiritual. Nós vemos isso de uma forma muito diferente aqui nessa carta, porque a carta aos Efésios, ela é uma carta fortemente doutrinária. Ela vai falar da nossa salvação na eternidade, como ela se dá no presente, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ela tem um forte conteúdo doutrinário. E toda vez que o apóstolo Paulo, ele contempla, ele deslumbra essas doutrinas da verdade eterna de Deus, ele conclui com uma oração. Ele conclui dizendo: glória seja dada a todo sempre para aquele que vive e reina eternamente. Por todas as gerações, é como ele vai dizer aqui no final: a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Então a teologia verdadeira, o verdadeiro conteúdo doutrinário não esfria o crente, pelo contrário, traz a ele o verdadeiro fervor que ele necessita para viver de uma forma santa e piedosa. De qualquer forma, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui entendia a necessidade de sermos capacitados por Deus para viver conforme Ele deseja de nós. Porque ele entendia que muitos poderiam se acomodar na sua vida cristã. Nós não podemos, meus irmãos, viver acomodados com uma vida medíocre diante do Senhor. Porque talvez você pense assim: eu não quero ser o super santo e também eu não sou ímpio pecador, né, como aqueles que vivem longe do Senhor. Eu estou na média. Eu não sou nem o super crente e nem o crente mau. Eu estou ali na fase mediana, então tá bom.
Mas essa não é a mentalidade que nós devemos desenvolver ou cultivar na nossa vida cristã. Nós devemos sempre olhar como aqueles que estão aquém, distante do padrão ideal que Deus exige de nós. Nós precisamos sempre buscar a capacitação que vem do alto. Sendo assim, meus irmãos, o propósito do apóstolo Paulo nesse momento aqui é abençoar a igreja, rogando ao Senhor que os capacite a viver conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui diante de uma oração do apóstolo Paulo. Se você observar no verso de número 14, ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Observe que o início dessa nova sessão, ela se dá de uma forma idêntica ao começo do capítulo. No verso 1 ele diz: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês aos gentios. Agora no verso 14, novamente ele repete: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Mostrando aqui, meus irmãos, uma clara divisão da sessão anterior para a sessão que nós estamos iniciando nessa manhã. Então a palavra-chave aqui é ele se colocando de joelhos diante do Pai. Então nós temos no primeiro momento aqui no verso 14 e no verso de número 15, a introdução da oração. É comum nós sempre nos referir à oração como algo que estamos sempre distante daquilo que realmente é o ideal. Como a Escritura afirma, nós não sabemos orar como convém. Talvez você já foi pego no momento de precisar orar, mas não saber como se dirigir a Deus naquele momento de adoração. E aqui nós temos uma estrutura básica de como nós devemos nos dirigir a Deus em adoração através da oração. Por isso que o verso 14 e o verso 15, nós vemos essa introdução no momento da oração. E para quem que o apóstolo Paulo está orando aqui no verso 14? Ele diz, ele coloca-se de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Observe que ele coloca-se de joelho diante do Pai. E que a igreja universal e triunfante e militante de Cristo faz parte do seu povo. Veja, ele é pai de quem? Da família que está nos céus e também sobre a terra. É o que ele acabou de dizer anteriormente nas sessões anteriores, dizendo que a igreja é a família de Deus. Essa família de Deus, uma parte dela já está com o Senhor, ela já está triunfando em glória. Por isso que ele vai dizer que de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Veja que ele está mencionando aqui o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai também de todo o seu povo, de todos aqueles que confessaram a fé e depositaram a sua esperança nele. Meus irmãos, nós vemos aqui a igreja do Senhor Jesus sendo mencionada como família de Deus, seja nos céus, seja sobre a face da terra. O apóstolo Paulo entende claramente o cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 15, quando ele questiona Abraão dizendo: pode contar as estrelas do céu? Assim também será a sua descendência. Então, mostrando que os filhos de Deus, eles são tão numerosos quanto as estrelas do céu. E aqui, meus irmãos, nós temos algumas aplicações nessa fase introdutória da oração. Veja que ele se identificou a Deus Pai, o Pai de todo o seu povo, os seus filhos, seja sobre os céus, seja sobre a face da terra. Assim, meus irmãos, nós entendemos que a igreja local, ela faz parte dessa igreja que é universal e até mesmo atemporal. Que nós aqui, como igreja, no Jardim São Francisco, nós fazemos parte de uma família muito maior. Que nós estamos unidos com aqueles que já estão triunfando com Cristo Jesus.
que nós estamos unidos com aqueles que confessam verdadeiramente a fé no Senhor sobre toda a face da terra. Então veja que nós não somos um grupo isolado, mas nós pertencemos a essa família que é do Senhor. Isso nos traz, meus irmãos, um senso de identidade. Observe que ele diz aqui de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, de que somos feitos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, a oração, nesse momento nós aprendemos também que ele diz que se coloca de joelhos diante do Pai, deve ser também com sentido de reverência. Não era comum para o judeu se colocar de joelho. O judeu, normalmente, quando ele orava em pé. Os irmãos se lembram do Senhor Jesus dizendo dos fariseus hipócritas que se colocavam em pé nas sinagogas e nas praças, fazendo longas orações, chamando atenção para si. Então não era comum que os judeus se colocassem de joelhos para orar. Mas isso mostra a humildade e a reverência do apóstolo Paulo em oração ao Senhor. Então, meus amados, quando nós formos orar, lembre-se com quem você está falando. Você está falando com um Deus que é todo poderoso, que tem poder para atender a nossa oração, que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Nós estamos na presença daquele que pode nos fulminar com a sua ira, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Amados, a oração, a ministração da palavra, deve ser feito com reverência. Por isso, o ambiente de culto deve ser conduzido nesse mesmo sentido. É por isso que nós temos tanto zelo com as crianças no culto, dizendo, olha, tem espaço específico, vamos procurar mantermos concentrados, porque o que importa é o nosso contato com o Senhor. A oração nada mais é que um diálogo franco, expressando os nossos sentimentos diante do nosso Deus, expondo diante dele as nossas vontades, suplicando a ele o nosso favor. Nós estamos diante de uma audiência com o Senhor de toda a terra. Por isso que é necessário a reverência, é necessário a atenção, porque a vida e morte estão diante dos nossos olhos na presença do Senhor. Saiba que Deus pode atender às nossas orações, ressuscitar mortos, dar vida, trazer vida e esperança aos nossos corações. Por isso, meus amados, a necessidade de um momento de reverência são essenciais no ambiente de adoração e louvor ao nosso Deus. Será que realmente, meus irmãos, nos colocamos de joelho por causa do Evangelho? As bênçãos espirituais devem ser motivos realmente das nossas orações. Por vezes, é comum que os crentes presbiterianos não tenham esse costume de ajoelhar quando chega na igreja, né? É um costume mais voltado para uma prática carismática. Mas não há, meus irmãos, problema algum de se ajoelhar diante do Senhor, mostrando ali o sinal de reverência, de respeito e de humildade diante de Deus. Nós podemos nos ajoelhar ao chegarmos na igreja, podemos nos ajoelhar no momento de confissão e contrição dos nossos pecados, orando ao Senhor, porque é um sinal externo daquilo que nós entendemos internamente. Nós estamos nos dobrando diante do Rei da Glória. Por isso, nossa oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do Filho, em completa humildade e submissão. Então, observe que nessa introdução, ele vai se dirigir para quem ele está orando. Orando ao Deus Pai, Pai de toda a igreja. A partir do verso 16, então, meus irmãos, nós vamos observar as suas petições. Após essa introdução, nós vemos o conteúdo da oração. E aqui ele faz 4 pedidos a Deus. O primeiro pedido nós vemos no verso de número 16, que diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, ou no seu homem interior. O primeiro pedido, então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo faz aqui, é por capacitação.
vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus, no homem interior. Ele pede para que a nossa alma, o nosso coração, a nossa parte imaterial, o homem interior, seja fortalecido e capacitado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, tendo esse mesmo entendimento, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Mostrando, meus irmãos, essa necessidade que temos de fortalecer o nosso íntimo, nosso homem interior. Sabemos que com o passar dos anos, nós vamos ficando mais enfraquecidos, ficamos sujeitos a inúmeras enfermidades, ficamos sujeitos a muitas coisas. A visão já não vai ficando mais a mesma, o vigor físico vai se esvaindo, mas o nosso homem interior deve se renovar dia após dia. Nós não devemos ficar satisfeitos com aquilo que nós já recebemos do Senhor, como se fosse suficiente para viver uma vida de santidade e piedade para o resto da vida. Não. Nós devemos buscar ao Senhor pedindo capacitação deste homem interior em nosso coração. O segundo pedido que ele faz é que nós possamos amar de uma forma fraternal, a capacidade para orar. O verso de número 17 nos diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Veja que primeiro ele pede para que o nosso íntimo, nosso homem interior seja fortalecido. Agora ele pede para que Cristo habite de uma forma tão poderosa que nós possamos amar também o nosso próximo. Para que nós possamos estar alicerçados em amor. A segunda petição, então, meus irmãos, é a habitação de Cristo no nosso coração, que tem como resultado o profundo amor fraterno. Porque naturalmente nós não conseguimos amar fraternalmente. A única pessoa que nós amamos sem esforço nenhum é a gente mesmo. Nós alimentamos o nosso corpo, nós visamos o nosso bem, mas para amar o nosso próximo, nós precisamos ser capacitados pelo Senhor. Veja, somente quando Cristo habita verdadeiramente no nosso coração, nós somos capacitados a amar. E o habitar aqui, meus irmãos, a ideia é fazer morada. Quando você vai, talvez, viajar, na casa de um parente ou numa região de férias, você vai passar no hotel, você sabe que vai passar ali por um pouco período de tempo. Seja no hotel, seja na casa de um familiar que vai te receber. Então, você está ali, está desfrutando, está usufruindo, mas sabe que você não tem controle de todas as situações, você não precisa se preocupar com isso, você não é quem governa aquele lar ou aquele ambiente. Então, você está ali de passagem. Mas a palavra aqui é que Cristo habite no nosso coração, que Ele faça morada no nosso homem interior, a fim de influenciarmos as nossas atitudes, a fim de que nós sejamos semelhantes a Ele, no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Observe a palavra que ele utiliza aqui, raiz e alicerce, para que vocês sejam firmados em Cristo Jesus, com capacidade agora de fazer aquilo que Ele requer de cada um de nós. Meus irmãos, se nós não formos cheios do poder de Deus, da capacitação do alto, da habitação do próprio Cristo no nosso coração, jamais iremos amar o nosso próximo. Jamais iremos fazer aquilo que Deus requer da gente. Por isso que ele ora para que Cristo habite no nosso coração. E como é que Cristo habita no nosso coração? O próprio apóstolo Paulo vai instruir isso na sua carta aos Colossenses, que Ele habite no nosso coração com salmos, hinos e cânticos espirituais, com a própria palavra do Senhor,
que a palavra de Cristo habite ricamente no nosso coração. É isso que nós estamos fazendo nesse momento, participando do culto ao Senhor, nos enchendo da sua palavra, buscando o seu Santo Espírito, para que assim possamos viver conforme a sua vontade. Então este é o segundo pedido que o apóstolo Paulo faz em sua oração. O terceiro pedido nós vemos no verso 18, que diz assim: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Agora no verso 18, meus irmãos, ele pede capacitação para compreender e experimentar de forma profunda o poder e o amor de Cristo Jesus. A largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, é mais do que conteúdo intelectual. Uma pessoa pode compreender racionalmente o Evangelho. Pode ser instruída pela palavra de Deus e ter um grande domínio sobre a Sagrada Escritura. Mas este compreender que o apóstolo Paulo roga aqui ao Senhor é compreender de uma forma experimental este andar com o Senhor. É mais do que conhecimento teórico. É conhecimento prático daquilo que Deus tem feito em nosso favor. Então ele pede para que nós possamos compreender, experimentar este poder de Deus em Cristo Jesus no nosso coração. E por último, o seu quarto pedido, ele ora para que essa capacitação venha do próprio Deus. Esse quarto pedido é um pedido tão extraordinário e ousado que qualquer um de nós teríamos dificuldade de pedir se não tivesse revelado para nós na palavra do Senhor. O verso de número 19, então, nos afirma: e que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Veja que a oração do apóstolo Paulo é para que cada crente que recebesse a palavra do Senhor aqui fosse cheio, pleno de quem? Do próprio ser de Deus, cheios de toda a plenitude de Deus. E o que é, meus irmãos, ser cheio da plenitude? Plenitude é tudo aquilo que é completo, pleno, cheio, é o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a medida máxima, aquilo que é inteiro e sem espaço. Ou seja, ele está rogando aqui para que nós fôssemos cheios de tudo aquilo que Deus é. Meus irmãos, Deus ele é imenso, ele é imensurável. Tudo aquilo que Ele criou vai apontar para a sua sabedoria, para o seu poder, para a sua divindade, para a sua glória. E o apóstolo Paulo está pedindo para que todos nós fôssemos cheios de tudo que Deus é. Ou seja, meus irmãos, como que aquilo que é infinito, aquilo que é eterno, vai caber naquilo que é finito, naquilo que tem começo e fim, que somos nós. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é algo extraordinário, que fôssemos cheios de tudo aquilo que Deus é, de todo o seu amor, de toda a sua justiça, de toda a sua bondade, de toda a sua misericórdia. Como é que nós, meros pecadores, seremos cheios de tudo aquilo que Deus é? Veja a grandiosidade do pedido do apóstolo Paulo aqui. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender e não ignorar o nosso homem interior, o estado da nossa alma, a condição interna do nosso ser. Como é que você se avalia hoje diante de Deus nas suas condições espirituais? Será que você está cheio de todo o poder de Deus, de tudo aquilo que Deus é? Ser um cristão verdadeiro é mais, meus irmãos, do que conhecimento teórico. É necessário conhecer praticamente, de forma prática, o amor de Deus e andar com Cristo Jesus. É fazer como Enoque lá do passado, andar com Deus, ao passo de não sermos mais encontrados nesse mundo. Muito da nossa covardia e incapacidade
por vezes de nem sequer compartilhar o Evangelho, é porque nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheio do poder que vem do alto, cheio da virtude que vem do Senhor. Por vezes nós nos acovardamos, ficamos angustiados com as questões deste mundo, não pregamos o Evangelho, não vivemos como Deus requer, porque nós estamos vazios da presença do Senhor na nossa vida. Então observe aqui, meus amados, a construção de toda essa oração. Primeiro ele tem um momento de invocação, que é a introdução, se dirigindo a Deus Pai. Depois ele passa para as 4 petições e agora ele vai concluir a oração a partir do verso 20, que nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele conclui dizendo, depois desse pedido extraordinário, ele diz assim: eu sei que Deus pode fazer ainda mais, porque esse poder opera em cada um de nós. Ele conclui dizendo que Deus pode atender e fazer ainda mais daquilo que Ele tem colocado diante do Senhor. Deus recebe, meus irmãos, a glória da igreja de geração em geração, para todo sempre. E é isso que nós devemos fazer como servos do Senhor, sermos movidos a uma vida de oração. O apóstolo Paulo aqui poderia pedir por várias coisas. Ele poderia pedir que os irmãos tivessem misericórdia dele, porque ele estava preso. Ele poderia pedir por libertação para poder pregar ainda mais o Evangelho. Mas ele não faz nenhum desses pedidos. Ele pede para capacitar o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, porque as dificuldades virão, as diversidades nós iremos enfrentar. Por isso a necessidade de estarmos com o nosso homem interior fortalecidos em Deus. Não podemos mensurar, meus irmãos, ou limitar o poder de Deus em nos abençoar. Deus opera muito mais do que nós realmente imaginamos. Deus é glorificado na igreja através de Jesus, e isso será para todo sempre. Isso é glorioso, meus irmãos. Saber que a igreja vai continuar adorando o Deus Pai, mediante o Filho, na ação e no poder do Espírito Santo. Porque este Espírito Divino tem operado em nosso coração. Sendo assim, nós aprendemos a orar mais uma vez com o apóstolo Paulo, entendendo que a oração é feita de uma invocação a Deus, os pedidos, e também uma conclusão, exaltando aquele que vive para todo sempre. Caminhando agora para algumas considerações finais, que nós não podemos ignorar os aspectos internos e espirituais do nosso coração. A oração aqui é completamente espiritual. Em nenhum momento ele vai se referir a algo que é material. Não que nós não podemos pedir aquilo que é material ao Senhor, mas aqui ele se dirige, o foco dele está especialmente em assuntos espirituais. E como é bom saber que Deus levanta pessoas para orar pela nossa vida. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está orando pela vida dos crentes de Éfeso. E como é bom saber que Deus tem levantado pessoas assim para nos abençoar, para orar pela nossa vida. Eu creio que já falei isso algumas vezes e torno a repetir. É maravilhoso saber que alguém tem orado por você, quando alguém diz assim: pastor, eu estou orando pela sua vida, estou orando pela sua família. Eu me sinto muito amado. E eu creio que você também é assim, quando alguém se dirige a você: olha, eu estou orando por você, eu estou intercedendo em favor da sua família, pela dificuldade que você está passando. Nós nos sentimos queridos e amados por alguém que está fazendo esse trabalho espiritual diante de Deus em nosso favor, mesmo sem a gente merecer. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, orando pela vida desses amados irmãos. Que você seja essa pessoa levantada por Deus
para clamar em favor dos seus amigos, familiares, pessoas que estão distantes do Senhor, pelo irmão da igreja, que está precisando de uma orientação, de ser fortalecido, que por vezes está fraquejando. Lembra dele nas suas orações, vá até ele e diga: ó, estou orando pela sua vida, para que você não fraqueja. Lembra de Jesus intercedendo pelo apóstolo Pedro: Pedro, Satanás me procurou a fim de peneirar você, e eu intercedi em favor de você. Essa também, meus irmãos, deve ser a nossa atitude quando estamos cheios do poder do Senhor. Que você seja como o apóstolo Paulo, que pela causa de Cristo interceda em favor dos seus irmãos. Nem sempre, meus irmãos, nós oramos corretamente, nem sempre temos vontade ou desejo de orar, e isso só mostra a nossa necessidade que temos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas que por misericórdia e graça o Senhor não só nos ensina a orar, como também a experimentar o seu amor. Que o Senhor nos capacite a viver como verdadeiros cristãos, membros da igreja que faz todas as coisas para a glória dele. Amém?